É isso aí, vamos continuar com mais entrevistas, porque o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Ela vai falar justamente sobre o projeto de resolução aqui da Alesp, número 13 de 2020, que foi aprovado na quinta-feira passada e que trata da redução dos custos desta Casa Legislativa, com o objetivo de reservar parte desse dinheiro para as ações de combate ao coronavírus. Deputada, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia para todos aqueles que acompanham a Rede Alesp. Saúde para todos, não é? Essa medida, ela foi muito importante. Eu venho, entre aspas, brigando no bom sentido, né? Para a redução das despesas, dos gastos da Assembleia. Já brigava nesse sentido antes da pandemia, com a pandemia intensifiquei e muito embora eu entenda que poderíamos até ter ido além, a resolução aprovada, ela é histórica, porque eu tenho 45 anos de idade, eu cresci ouvindo, né, a família falar mal de políticos e eu não me recordo, né, na história do nosso país, de qualquer casa legislativa, de qualquer político tomar uma medida contra os seus próprios benefícios. Eu entendo que foi histórico, que a Assembleia deu um exemplo para as outras assembleias, para as várias câmaras de vereadores e principalmente para o Congresso Nacional, né? Que é um buraco sem fundo de gastos. Certo. Deputada, bom dia. Bom dia. Deputada, já existem outros planos aqui na Assembleia também nesse sentido para ajudar o combate, né? O que ainda falta, vamos dizer assim, para que essas medidas sejam completas e a gente consiga, de fato, enfrentar essa situação? Para que as pessoas que estão acompanhando compreendam, houve, por meio dessa resolução, aprovada pela esmagadora maioria, né, dos deputados da Casa, houve a redução de 30% no salário dos deputados, de 10% no salário dos funcionários que ganham entre R$6.100 e R$10.000, 20% no salário dos funcionários que ganham acima de R$10.000, funcionários comissionados, né, aqueles que entram por indicação dos deputados. Houve a redução, eu acho que foram 40% da verba de gabinete. Por mim, poderia até tirar, porque são R$33.000 mensais, que eu entendo, pelo que eu acompanho, que são muito mal gastos, né? Muito dinheiro com gráfica, papel que depois é jogado fora. Então, eu acredito que essa questão da verba de gabinete deveria ser uma redução que vem para ficar, entendeu? R$33.000 para gastar com coisas supérfluas, como são gastos, falo como cidadã, né? É injustificável. Eu, por exemplo, tem mês que eu compro folha sulfite e gasto R$400, porque para as pessoas compreenderem, esses R$33.000 não são dados para o deputado. Quando a pessoa lê assim, tem 33 mil, parece que todo mês o deputado recebe esse valor. Não é isso. Existe a possibilidade do deputado gastar até esse valor, apresentar as notas fiscais e receber o reembolso. Então, tem mesmo deputado que consegue gastar R$33.000 todo mês. Eu não sei como consegue, mas consegue. Então, houve uma redução de 40%, né, nesse montante aí que pode ser objeto de reembolso. E eu entendo que isso aí deveria perseverar, não só durante o período de calamidade. A Assembleia tem um fundo milionário de 68 milhões que seria utilizado para pagar uma licitação de publicidade. A licitação não foi cancelada ainda, tá? Ela vai custar R$30 milhões. Eu venho criticando isso desde o ano passado, muito antes da pandemia. Então, houve um corte de 80% nesse fundo. Quero crer que a mesa vai rever essa licitação também, porque, a meu ver, ela é injustificável, fora do período de pandemia, dentro então nem se fala. Nessa resolução, a mesa assumiu o compromisso de rever outros
contratos, cortar contratos. Espero que esses de publicidade, de mídias sociais, né, de troca de couro para poltrona que está boa, eu espero que isso tudo seja revisto. Agora, independentemente de eu esperar mais, não posso deixar de dizer que é um exemplo para as outras casas e para os outros poderes, né? Por enquanto, nós não vimos assim o Poder Judiciário, por exemplo, tomar nenhuma medida de cortar, vamos dizer assim, a própria carne, né? O Poder Executivo até vem trabalhando bem, mas assim, está pecando muito na transparência. Nós não conseguimos acessar os contratos. Hoje estou precisando fazer ofício para conseguir o contrato de aquisição dos respiradores. São Paulo foi o segundo estado a gastar mais na aquisição de respiradores. Eu acho que a casa, bem ou mal, está dando um exemplo também para os outros poderes, em termos de transparência. Paralelamente a essa questão do corte de gastos, de despesas na casa, existem vários projetos de deputados em andamento com medidas, né, referentes ao enfrentamento da pandemia. Houve um acordo, uma sugestão de que o deputado Camarinha iria pegar essas propostas todas feitas pelos vários colegas. Eu mesmo cheguei a ler todas, fiz uma espécie de um levantamento, passei para o deputado o que eu entendia que era constitucional, inconstitucional. E, ao lado dos projetos já apresentados, ele colheria propostas de todas as bancadas no número de deputados de cada bancada. Então, o PSL tem 15. O PSL poderia ter apresentado 15 propostas. Acabou apresentando menos, por confusões internas que não vem ao caso agora. PT tem 10 deputados, apresentou 10 propostas, e assim sucessivamente. Então, o deputado Camarinha encabeçou esse trabalho, ele apresentou neste final de semana a primeira minuta desse projeto, tá? Que será um projeto de autoria coletiva da casa. Então, assim, é uma proposta bastante vanguardista, foi um trabalho árduo do deputado Camarinha, mas eu, particularmente, analisei a primeira versão e eu tenho várias críticas. Já falei sobre os pontos, alguns dos pontos ontem na plenária virtual, antecipei algumas das minhas objeções ao deputado Camarinha, ao líder da minha bancada, que é o deputado Gambale. E então acredito que vai ter um intenso debate em torno desse projeto de autoria coletiva. Legal, deputada, eu achei importante que a senhora destacou e mencionou os principais cortes que foram realizados durante esse processo do projeto de resolução de número 13. E é importante também lembrar para o público telespectador e ouvinte aqui da Rede Alesp que todas essas ações somaram 320 milhões de reais. Eu gostaria de perguntar para a senhora, e também para que a gente esclareça para o público que nos acompanha, como esse dinheiro será repassado ou encaminhado para o governo do estado ou para as ações de combate ao coronavírus. Olha, a resolução deixa claro, né, que vai ser utilizado esse recurso no combate, tanto em ações de saúde como ações sociais. Agora, a parte burocrática, somente a mesa pode responder, porque eu não tenho acesso a isso, entendeu? Inclusive, muitos colegas gostariam que houvesse uma previsão de que nós indicaríamos, assim, de maneira mais detalhada onde o dinheiro será utilizado, né? Em que cidade, em que ação. Por exemplo, eu tenho, né, uma percepção diferente do Poder Executivo. Eu, desde o começo, defendi que os hospitais existentes deveriam ser revitalizados, leitos permanentes de UTI deveriam ser abertos com esse dinheiro, que não é pouco. Mas o Poder Executivo, tanto estadual como municipal, elegeu priorizar hospitais de campanha. É uma escolha digna, mas não é a que eu faria, entendeu? Então, assim, os detalhes, né, de como o dinheiro vai ser repassado, só a mesa pode dar, e os detalhes de onde o dinheiro vai ser utilizado, só o Poder Executivo pode dar.
O que está me incomodando nessa história toda é a falta de informação. Então, eu vou dar um exemplo bem objetivo. Nós votamos, eu acho que há uns 15 dias, a liberação dos fundos do Estado de São Paulo para o enfrentamento ao combate ao coronavírus. Foi uma solicitação minha, uma exigência minha, que houvesse um detalhamento de quais fundos seriam liberados e quais valores seriam liberados. Porque só assim a gente pode fiscalizar, e esse é o papel do Legislativo. Pois bem, nós conseguimos que o Poder Executivo detalhasse os fundos, os respectivos valores, votamos o projeto. Eu mesma votei sim diante desse nível de detalhamento. Chegou no governador, o governador vetou justamente essa parte. Então, como é que a gente fiscaliza? Veja, eu quero deixar muito claro que eu não estou atribuindo nenhum tipo de ilicitude a quem quer que seja, não é isso. Mas as autoridades precisam compreender que essa publicidade, essa transparência, ela é necessária, até para que ninguém desconfie de nada, entendeu? Com certeza. Deputada, o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, costumam ditar tendências no que tange os poderes legislativo, tanto o municipal quanto o estadual. Eu pergunto para a senhora, as decisões tomadas pela Assembleia Legislativa Paulista e também pela Câmara Municipal de São Paulo, pela avaliação que a senhora faz, já começou a estimular outras casas legislativas do país a também cortarem na própria carne? Eu tenho sentido um movimento, mas ainda não vi efetividade, né? Peço a Deus que assim seja, porque a população não aguenta mais, sabe? A gente não aguenta mais ver tanta gastança. Quando eu leio as notícias da Câmara Federal, do Senado, eu tenho vontade de vomitar. A expressão é grosseira, mas é essa mesmo. Não, que agora vai pôr sigilo sobre as viagens. Não, agora é o senador colocando o combustível em avião particular, não sei quantas vezes, no meio do recesso, não é o recesso, mas dessa suspensão de trabalhos da pandemia. Pô, então, assim, as pessoas ficam revoltadas com razão. Então, assim, esse pessoal que tem algum poder tem que acordar, né? Essa pandemia não deixa de ser um chamado de que as coisas da maneira como estão não podem continuar. Porque muitas vezes medidas autoritárias que o presidente vem tomando, esse comportamento de enfrentar o Congresso, de enfrentar o Supremo, porque, apesar de estar errado, muitas vezes a população apoia? Porque a população não aguenta mais ver tanta coisa errada, entendeu? É licitação para comprar lagosta no Supremo, passeio, é viagem o tempo inteiro, esses parlamentares viajando, passeando com dinheiro público, que tanto viajam, entendeu? Então, assim, eu acho que esse pessoal tem que refletir, ninguém aguenta mais. E aí acaba dando, vamos dizer assim, espaço para autoritarismo, né, para falta de preparo mesmo, para agressividade. Mas é porque as pessoas estão revoltadas. Com certeza. Deputada, agora mudando um pouquinho de assunto, né, mas sem fugir aí do contexto que a gente está colocando, que é a pandemia, né, do novo coronavírus. O que a gente vê na imprensa, deputada, são muitas informações, né, a respeito do momento em que nós estamos vivendo. Então, números que chamam muita atenção, números de infectados, número de mortos. Tivemos, na semana passada, manchetes dizendo que a prefeitura, então, está abrindo aí 13 mil novas valas. Quer dizer, são informações assim que chamam muito atenção e até geram um certo pânico aí na população. Em contrapartida, a gente vê também circulando na imprensa outras informações, quer dizer, minimizando o que a gente está vivendo, até vídeos em caráter de denúncia, dizendo que as valas estão vazias e que existem hospitais que estão vazios. Quer dizer, as pessoas se sentem até muito pequenas, né, diante desse contexto todo, para entender o que de fato está acontecendo.
Acho que essa é uma pergunta Olha, que eu... As valas não estão vazias. Tá? As valas não estão vazias. As pessoas realmente estão morrendo. Agora, estão morrendo, e toda a vida é válida, é importante, mas estão morrendo aparentemente numa proporção diferente do que a gente viu na Itália, do que a gente viu nos Estados Unidos. E eu digo isso graças a Deus, entendeu? Então, assim, há mortes, nós estamos com pouco mais de 7 mil mortes no país, né? As valas, infelizmente, estão sendo preenchidas. Agora, o estado de São Paulo, e nisso a gente tem que reconhecer o mérito, né, do prefeito de São Paulo, do governador, não está nem perto da situação dos outros estados. Né? Por exemplo, o Amazonas, o Rio de Janeiro. Eu não estou falando de número absoluto de morte, eu estou falando do tal do colapso do sistema de saúde, entendeu? Nós não temos ainda 100% de ocupação em lugar nenhum. Deu 100% no Emílio Ribas, mas são 40 leitos, eram 11, aumentaram para 40 leitos. Então, assim, essas análises têm que ser feitas de maneira ponderada, entendeu? Semana passada, nós tivemos uma alta significativa no estado, na cidade e no país. Né? Foram vários dias seguidos de 400 mortes. Já temos 2 dias seguidos de 200 e poucas mortes, ou seja, houve uma redução em números absolutos. Terça-feira é um dia importante, porque vai contabilizar aquelas mortes no final de semana, que por falta de funcionários podem não ter sido notificadas da maneira mais adequada. Então vamos esperar para ver qual vai ser o número hoje. Ontem, pelas contas que eu fiz, pedi até para outras pessoas também conferirem, porque dados são sempre muito complexos, né? Dependendo do critério, dá muita diferença. Houve 27 mortes no estado de São Paulo, foi um dos menores números. Então, o que isso pode sinalizar? Precisamos esperar essa semana ainda para avaliar. Foram muitas mortes? Foram, estão sendo. Muita gente internada? Sim. Mas talvez os nossos profissionais de saúde, por serem mais vanguardistas, mais desafiadores, eles tenham percebido que tratar antes tem efeito para evitar a morte. Eu não sei se eu estou sendo clara. Claro que está. Os médicos no exterior, eles trabalharam muito com a ideia de que só o respirador era um meio de tratar, entendeu? A doença chegou no Brasil, deixou todo mundo desbaratinado, entendeu? Eu mesma fui internada num momento de muita incerteza, fiquei muito mal. E aí aquelas discussões, não vamos fazer nada, não tem nenhum remédio, vamos esperar colocar no respirador. O que perceberam os médicos do Brasil? Né? Cada um à sua maneira, ou nas suas localidades. Que não era possível ficar esperando o momento do respirador. Ou pelo medo de não ter respirador, ou porque perceberam, inclusive por pesquisas no mundo, né, que 80% das pessoas, mais 88% das pessoas que vão para o respirador vêm a óbito. Então, eles começaram a tratar antes, ou com antibióticos, ou com anticoagulantes, ou com a polêmica cloroquina. E eu não estou aqui receitando remédio para ninguém, tá? Estou falando de medicação dentro do hospital, monitorada, né, com todo cuidado. Então, os nossos profissionais de saúde, que são muito bons, né, estão conseguindo, apesar do alastramento da doença, né, segurar o número de mortes. Eu estou percebendo isso, eu tenho falado com médicos que estão na ponta. Tem muita gente internada sim, mas pode ser que estejamos, né, sinalizando aí uma diminuição no número de mortes. Sobretudo em São Paulo, que houve um preparo, tomou-se o cuidado de fazer esse recolhimento, esse fechamento para dar tempo de abrir os leitos, né, sobretudo em São Paulo.
Infelizmente, nós já estamos vendo sinais aí em outros estados de desvios de recursos. Por isso que eu já pus hoje cedo no Twitter. A Polícia Federal tem que avaliar, tem que ir para cima, é dinheiro da União, entendeu? Então, assim, é muito grave, a doença é grave. Eu falo por experiência própria. Está contaminando, sim. Tem muita gente morrendo, sim. Ninguém está fabricando óbito, pelo contrário. Por tudo que eu estou acompanhando, eu acho que tem mais morte do que está sendo anunciado, porque tem as síndromes respiratórias, porque tem falsos negativos, porque dependendo da fase da doença, você tem sintomas, mesmo já não estando mais com vírus no corpo, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu acho que os números de mortes por corona são ainda maiores. Mas eu já estou sentindo os nossos profissionais de saúde um pouco mais seguros no enfrentamento da doença, né? E isso traz esperança, entendeu? Inclusive em médicos no Amazonas. Eu não falo só com o pessoal de São Paulo, né? Eu me preocupo com o país. Então, assim, já tem médicos percebendo que tem alguns medicamentos que têm um certo efeito, né? Que se você entra com esses medicamentos antes... A pesquisa que está todo mundo debruçado em cima começou no Brasil, que foi a pesquisa que está sendo feita com os anticoagulantes, que eu considero que me salvaram, entendeu? Então, assim, muito embora o cenário seja complexo, eu estou feliz de ver como nós temos profissionais bons no nosso país, entendeu? É isso aí, deputada. Importantes informações e reflexões trazidas pela deputada Janaína Pascoal. E eu tenho plena convicção, viu, deputada, que se essa restrição de circulação, se a quarentena não tivesse sido adotada aqui em São Paulo, os números seriam muito, mas muito piores. Não, nesse primeiro momento precisava, eu não tenho dúvida disso. Muito antes do problema chegar aqui, eu já estava acompanhando no exterior. Inclusive, fui uma das primeiras a pedir para o governador tomar medidas mais drásticas, né? Agora, eu também acho que já estamos em condições de fazer uma análise um pouco mais regionalizada, sabe? Avaliar se uma cidade menor, com menos números, com disponibilidade de leitos, se já não é possível abrir o comércio de rua, sabe? Para você também não gerar, né, reações excessivas, muita revolta. A gente pode fazer experiências. Né? Olha, vamos abrir o comércio de rua naquela cidade por 15 dias. Vamos avaliar qual foi o impacto disso. Né? Porque não é só o Brasil que é muito diferente nas suas várias regiões. O estado de São Paulo também é muito diferente. Então, eu já acho que nós temos condições de fazer uma avaliação um pouco mais regional. Porque houve um fechamento, não foi lockdown, que fique claro, não foi lockdown. Essa madrugada eu li textos de jornais internacionais de vários, né, de jornais de vários países. Eles estão flexibilizando lá, né, por exemplo, Itália, Estados Unidos, França, Alemanha, o lockdown para algo parecido com o que nós estamos aqui. Então, é importante deixar bem claro que no Brasil não houve lockdown, por enquanto. Mas talvez por termos tido essa responsabilidade nesses 40 dias, já possamos liberar, essa é a minha visão, tá? Em alguns locais, em algumas cidades, algumas atividades, sobretudo no comércio de rua, o pequeno comércio, né? Para que não tenha o risco de não, vamos dizer assim, de não reabrir, entendeu? Aquela pequena lojinha, né? Eu acho que já dá para a gente fazer uma análise um pouco mais setorizada da situação. É isso aí. Agora, 10 horas com 26 minutos, conversamos com a deputada Janaína Pascoal do PSL. Deputada, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigada, e bom dia. deputada. Beijo, tchau. Beijo.